Olá, pessoal! Vamos chegando no canal do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Boa noite a todos. É muito bom recebê-los aqui, né, para mais um encontro, para mais uma live. O meu nome é Ellen e eu faço parte do time do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Eu estarei hoje com vocês aqui na live, em substituição à Jéssica que ficou um pouco adoentada, mas ela já está bem, se recuperando. Então, vamos mandar aí vibrações positivas para ela se recuperar rápido. Jéssica, se você estiver aí com a gente, nos acompanhando, dá um oi no chat, tá? Dá um oi para nós. Então, pessoal, hoje, né, a gente está aqui num dia muito especial, então eu vou pedir para que vocês coloquem aí no chat de vocês de onde vocês estão falando, de que cidade vocês estão acompanhando a nossa live, tá? Então, escrevam aí, digam de que cidade vocês estão, tá certo? Nossa live de hoje é especial por várias razões. Primeiro, porque essa é a nossa última live do ano. Ao longo do ano, né, de 2020, esse foi um dos canais principais que o CSS estabeleceu com todos vocês. A gente desenvolveu aí 2 séries de lives. Uma série era Sustentabilidade na Prática, e a outra série é o Sustentabilidade, né, o Futuro Sustentável, que hoje é a última edição. Então, quem não pôde acompanhar, quem não teve condições ou não teve acesso, entra aí no nosso canal, aqui no nosso canal, todas as lives estão lá disponíveis. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscrevam para acompanhar as novidades do Centro Sebrae de Sustentabilidade. E falando de novidade, eu também vou convidar vocês para acessar nossas redes sociais, o Instagram, o Face, o LinkedIn, o Insta, né, e o Twitter, para vocês acompanhar, que a gente em 2021 vai ter muitas novidades para vocês, né? A gente vai fazer um spoiler aí, a gente vai ter site novo, nós estamos planejando muita coisa bacana. Então, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, para que você possa ficar atento aí a todas as novidades que a gente vai ofertar para vocês em 2021. E um último recado, antes de eu apresentar aí a nossa convidada especial, é que o mês passado, o Centro Sebrae de Sustentabilidade, ele realizou um evento um webinar chamado Que Mundo Novo é Esse? Um evento, gente, extraordinário. Quem também não teve a oportunidade de assistir, eu vou pedir para o Calixto colocar aqui no chat, né, o link do evento, vocês poderão acessar lá, vocês vão ter que se inscrever, tá? São 3 dias de evento, vai ter que ser uma inscrição para cada dia, e aí depois que vocês se inscreverem, vocês vão conseguir ter acesso às palestras que foram gravadas, elas vão ficar disponíveis até o dia 24 desse mês, então não percam essa oportunidade, porque depois desse dia a gente não vai ter mais condições de compartilhar esses conteúdos com vocês. Então, quem não teve a oportunidade, corre lá, se inscreva e assistam. Quem curte o tema de sustentabilidade vai se surpreender com o conteúdo que tem lá. Recados dados, vamos para o nosso tema, né, principal de hoje, que é a nossa convidada, a Rosa, que vai vir falar para a gente sobre o futuro, um panorama para os negócios, o que a gente pode esperar do futuro, um panorama para os negócios, que é um tema, né, que nos chama a atenção, é uma coisa que norteia nosso olhar, o que a gente pode esperar desse futuro. E essa nossa convidada, ela é muito especial por várias razões também. Uma, porque ela tem um repertório incrível, né? É uma futurista, vou apresentá-la já, vou falar da trajetória dela, e porque a Rosa esteve conosco, ideando, co-criando com o Sebrae Mato Grosso, o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Então, ela teve desde o início da nossa história. A Rosa foi uma das facilitadoras, uma mentora nessa construção desse futuro desejável que era o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Então, lá no nascedor desse projeto, ela esteve acompanhando conosco, e é muito bom tê-la aqui, encerrando esse ciclo, né, dessa live do futuro sustentável, né, o futuro sustentável, que é essa série de live. Então, uma futurista falando, a gente aí fechar em grande estilo a nossa série de live, né? Então, a Rosa, gente, ela é pioneira, né, no futurismo no Brasil. Então, ela foi uma das primeiras que trouxe esse tema, essa narrativa para o Brasil. Ela se dedica a esse propósito tem 20 anos, né? Há 20 anos ela fala disso, né, levando essa informação para empresas, para universidades, é uma estudiosa, ela é uma mestre, né? Ela é uma master, né, em ciência referente a estudos, formada pela Universidade de Houston, nos Estados Unidos, que é a universidade que foi também percursora no tema de futurismo. Ela está entre as principais futuristas mulheres da América Latina. Então, confiram aí o site dela, para vocês lerem toda a mini bio completa dela. O Calixto vai também compartilhar o site da Rosa, para vocês saberem a história,
né, tudo que ela já contribuiu para esse tema e todas as frentes que ela está se engajando aí para inspirar de forma criativa as pessoas, contribuindo aí para as pessoas pensarem e co-criar um futuro desejado. Rosa, seja muito bem-vinda. É um prazer incrível ter você aqui conosco. Pedir para o Calixto colocar ela aqui na tela para nós. É até emocionante tê-la aqui, porque você esteve conosco no início desse projeto. Hoje o centro é o que é, e você esteve lá conosco nesse embrião, vamos dizer, nesse sonho, nessa sementinha de um futuro que a gente construiu, que a gente desejou e que a gente empreendeu esforços para ser o que somos hoje e a trajetória que o centro está construindo. Então, é um dia muito especial mesmo, você fechando aí um ciclo da série de lives no tema, né, o futuro e sustentabilidade, que tem tudo a ver com o futurismo, com o seu know-how, e também por essa questão desse ano, que foi um ano super desafiador, e a gente trabalhando o tema de sustentabilidade, mostrando como ele ganhou força, né, nesse cenário de pandemia, e ter você aqui trazendo essa perspectiva de futuro para nós, né, trazendo elementos importantes, é muito bom, né, e eu tenho certeza que aí os participantes aqui vão curtir muito a nossa live de hoje. É muito bom tê-la aqui. Uau! Boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite a todas que estão aqui, dando seu tempo especial para nos escutar. Quero mandar um abraço, além de mandar esse abraço apertado para você, Ellen, que eu tenho muito carinho por você desde velhos tempos, a Suênia, a Eliane, o José Guilherme, pessoas que me acolheram e que foram visionários, né? Desde o momento em que começaram a pensar na concepção do centro. Então, assim, é realmente emocionante eu estar aqui no final do ano, fechando o ano para vocês, e quem sabe iniciando uma nova era para o ano que vem, para o Sebrae, né? E falar de futuro. Então, para mim, é um prêmio, é uma dádiva estar aqui nesse momento, e no final do ano. Então, assim, eu já não me apresento, você já me apresentou, agradeço aí a sua generosidade, e eu, então, venho aqui compartilhar algumas ideias sobre esse momento que é considerado, para mim, uma dádiva, é um privilégio estar vivendo nesse planeta, nesse momento, apesar das dores, né? Então, assim, é incrível esse momento de eu estar aqui falando com vocês e é da minha admiração pelo Sebrae, Mato Grosso, tá? Pela admiração que eu tenho por toda a liderança aí, pela visão que vocês têm, que nos permitiu iniciar coisas arrojadas e pela visão evoluída que vocês têm da sustentabilidade. Quando eu acesso qualquer conteúdo de vocês, né, e quando eu me refiro a vocês, eu sei que eu estou falando de coisa de altíssimo nível. Então, a sustentabilidade é levada muito a sério aí por vocês, né? E com uma profundidade impressionante. Então, assim, é realmente um orgulho. Propósito, né, Rosa? É um propósito que a gente acredita. Mas é um orgulho poder, para mim, ter, na minha história profissional, tá? Um grande orgulho ter participado do início desse projeto. É um grande orgulho para a minha história. E é um orgulho para nós também. Já estou vendo algumas pessoas no chat, o Dal está nos acompanhando. Obrigado, Dal. A Rosa também, a Rosa Nakamura, lá do Sebrae Arc. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito bom tê-los aqui. Então, podemos conversar, Rosa, né? Eu vou conversar, porque assim, esse momento virtual, ele sempre convida a gente para ser informal, porque a gente se expõe, a gente mostra o quadro da tua casa, né? Os fundos que você tem. É um convite para você ser mais espontâneo. E eu sou uma pessoa espontânea, e eu gosto desse ambiente digital, porque ele permite isso. Mas, assim, tem algumas formalidades no sentido de dar ordem ao que a gente vai apresentar, e eu preciso apresentar aqui algumas referências visuais. Então, eu vou conversar com vocês, mas eu vou ter que olhar para o material que eu trouxe, para eu não esquecer daquilo que eu julgo importante compartilhar, tá bom? Então, eu acho que... Eu posso já compartilhar? Posso? Por favor. Ok. Estamos ansiosos para te ouvir. Vocês estão vendo bem? Então... Sim, Rosa, estamos vendo. Então, no chat. Então, vocês convidaram uma futurista para falar
sobre esse momento, né? E, antes de qualquer coisa, eu quero avisar a todos que eu não tenho, dentro do meu conhecimento e da minha prática profissional, eu não tenho a habilidade de fazer previsões. Na verdade, os futuristas profissionais como eu não fazem previsões. É muito perigoso, principalmente agora, nesse Covid-19, em que a gente não consegue fazer previsão mínima nem daqui a um dia, né? Então, o que eu vim trazer aqui é trazer perspectivas, trazer possibilidades, trazer inspirações, novos horizontes, né, para que se oxigene esse ambiente nebuloso que a gente vive hoje. Eu vou fazer isso com um pouco de otimismo, porque eu sou otimista, vou fazer isso com um pouco de pesquisa e de estudos e de análise que eu faço, que é a minha profissão, mas aqui eu não vou fazer previsões. Vocês não vão me ouvir falar que isso vai ser assim e isso vai ser assado. Não vai acontecer isso, porque o futuro não é previsível, tá? Então, eu vou trazer aqui uma visão panorâmica, né, dos negócios, porque nós futuristas trabalhamos com o macro-universo. A gente olha de forma lá de cima, né, a realidade. Então, eu vejo hoje essa realidade assim. Eu gosto de usar imagens. Tá? Eu poderia estar usando aqui, por exemplo, uma estrada, né, que você pode ir para a direita, para a esquerda, uma bifurcação. Essa era está se chamando de várias coisas, o grande reset, a grande pausa, né, a bifurcação, a dobradiça, a fenda histórica, tem vários nomes que estão dando a esse momento histórico que a gente está vivendo. Uma fenda no tempo, né? Mas o que a gente tem que ter a convicção de que nós estamos vivendo hoje a maior mudança já vivida nos últimos 12 mil anos que se configura a história da civilização. E isso não sou eu quem fala, são historiadores, são futuristas, tá? Então, é uma época que é maravilhosa ser vivida. Poucas pessoas na história tiveram a oportunidade de viver essa crise nessa dimensão, com esse valor, né? Muitas eras tiveram mudanças profundas, guerras, revoluções, né? Mas aqui nós estamos vivendo, não estamos vivendo uma guerra, nós não estamos vivendo uma guerra violenta, né? Ou uma revolução armada. Nós estamos vivendo, apesar de tantas dores e tantas perdas de vidas, nós estamos vivendo uma mudança histórica, né? Que é uma grande transição sem precedentes. E essa figura aqui mostra que tem um tempo aí que a gente vai ter que saber como alcançar esse novo mundo. Nós estamos tentando alcançar, mas não estamos ainda com musculatura suficiente. Mas olha só, a gente, quando alcançar esse novo patamar, a gente vai evoluir. Nós vamos ter que dar um salto para alcançar esse momento, né? Porque o tempo, ele parou e acelerou ao mesmo tempo. Ele parou, a pausa, mas também ele passou a ser o tempo mais rápido possível. Você está em casa, mas você está assolado de coisas para fazer, né? E quantas coisas aconteceram em todos os sistemas, economia, a política, né? O novo tipo a importância que se dá à governança, o sistema público de saúde, o trabalho, a educação, tudo virou de cabeça para baixo. Instituições fecharam, né? Pararam de repente. Ou seja, a gente teve que dar um pouso forçado, de repente. Foi um pouso forçado. Então, vamos considerar isso como uma pausa. Eu quero convidar vocês a pensar nesse momento como uma pausa e uma grande oportunidade de alcançar esse novo patamar histórico elevado. E para isso a gente vai precisar de muita musculatura mental, de muita resiliência, de muita coragem. E também a gente tem que ser nutrido pelas utopias, pela esperança, porque a esperança é uma luz que nos guia para a gente andar para frente. Tá? Então, é tempo de aproveitar essa pausa. Já que eu estou falando aqui no ambiente de negócios, né, vai ser fatal tentar voltar ao que era. A gente não pode correr esse risco, porque não era bom, não estava bem, né?
Então, a gente não pode criar um saudosismo do passado, porque ele já foi. Então, essa é uma era, que é uma frase do Frei Beto, né? A gente não está numa era de mudança, a gente está numa mudança de era. Então, aí, nós vamos ter mais perguntas que respostas, porque está muito nebuloso. Perguntas, nesse momento, gente, prestem atenção, elas são poderosas. Procurem fazer perguntas. A gente não aprendeu na escola a fazer perguntas, a gente aprendeu a dar resposta correta. Vamos, nesse momento histórico, que está tão nebuloso e tão incerto, começar a fazer perguntas. Então, algumas aqui. Como vamos atuar? Né? Como a gente vai atuar? Como é que a gente vai viver, trabalhar? Como é que a gente vai responder às mudanças nesse momento tão acelerado? O que a gente precisa mudar? Né? O que nós temos que desafiar dentro de nós? E o que realmente precisa ser transformado? Né? Tantas mudanças históricas que a gente já viveu, as grandes navegações, a invenção da imprensa, a invenção da bomba atômica, a internet, né? Paradigmas novos sempre vieram. O paradigma do século XVIII, que era a era científica, né? Era do progresso, o iluminismo. Depois veio a evolução, a teoria da evolução, que mudou a nossa forma de ver as mudanças, século XIX. O século XX foi o século do mantra crescer, crescer, crescer. O século XX foi o século mais destrutivo da nossa história, porque a gente resolveu crescer. E aí a gente cresceu como um câncer. E a gente está destruindo a nossa casa, o nosso planeta. E o século XXI? O século XXI é o século da regeneração. Vamos tentar consertar, né, esse estrago que nós fizemos. E para consertar, nós vamos ter que embarcar numa velocidade sem igual. E nós vamos ter que não mudar, nós vamos ter que surpreender. Nós vamos ter que criar coisas novas, e uma palavra que está muito na moda, né? Disrupções. É o século das disrupções, ou se alguém preferir, rupturas. É o século das rupturas. Não é de mudança incremental, fazer mais do mesmo. Ou trazer, olhar coisa. Por isso que eu ando ter coragem. O ser humano, ele foi tão inteligente na história, né? É um ser que até, assim, que está se assemelhando a Deus. Porque aqui, ó, nesse gráfico, que não pode se ver muito bem, mas é uma projeção até 2050, que não dá mais para prever, das grandes inovações tecnológicas. Esse é um gráfico exponencial. Olha só, desde 1900 até 2050, o que nós fomos capazes de criar. Não está dando mais para prever até onde o ser humano será capaz, o que o ser humano será capaz de criar. Tudo, ele é capaz de criar tudo, ok? Mas assim como ele foi capaz de criar, nessa exponencialidade, ele foi capaz de destruir. Esse é um gráfico exponencial da destruição humana na Terra, né? Então, nós destruímos as matas, né? Nós extinguimos a biodiversidade, nós poluímos as águas, os ares, todas as formas de vida não foram respeitadas. Então, nós colonizamos esse planeta de uma forma predatória. Então, assim como nós fomos capazes de criar exponencialmente, nós fomos também capazes de destruir. Como é que a gente vai reverter essa equação? E começar a perguntar mais do que responder. Antes de inovar, sem entrar na febre da inovação pela inovação, é por que eu estou inovando? É para consertar o estrago do planeta. Rosa, só para ativar mais ainda a provocação que você está trazendo para a gente refletir, e a gente fala que é um novo normal, né? Está mostrando gráficos e modelos de que, será que é normal mesmo que a gente estava fazendo no século XX? Agora a gente está tendo a oportunidade, né, dentro do século XXI, pensar de novas formas. Será que realmente, o que é normal, né? Que novo normal, né? Será que a gente não é? O que era anormal, né? Ou seja, a normose. A normose é uma palavra da sociologia que indica deformações sociais e conduta. A gente vivia numa normose, não vivíamos o normal. Mas, Ellen, eu queria trazer aqui para vocês uma coisa maravilhosa,
que aconteceu hoje. Hoje tinha que ser o dia da minha apresentação com vocês, que hoje é dia 10 de dezembro. E no dia 10 de março, exatamente há 9 meses atrás, que é o período de uma gestação, fui a última vez que eu estive no encontro social, porque no dia seguinte teve um comando de ficar em casa e de não sair mais. Entrei na quarentena. Então, são, na verdade, 9 meses dessa gestação, né? E aí, vou mostrar aqui para vocês o planeta grávido. Olha só, olha só. Nós estamos grávidos. Hoje são 9 meses, né? E vamos colocar assim, que para o Sebrae algo novo está nascendo. Vamos mentalizar isso, vamos cristalizar isso, né? 10 de março, a fecundação para mim foi uma vida nova, né? Eu fui para o casulo, né? Muita gente acha que é clausura. Eu considerei um casulo, que é o espaço, né? Você que é bióloga sabe explicar mais, é o espaço que a lagarta se transforma numa borboleta. Então, quantas coisas, quanto aprendizado aconteceu nesses 9 meses, né? Essa fecundação, esse novo planeta, olhando para esses 9 meses, né? Fazemos assim, a gente faz parte dessa grande história, que se vai cada vez mais consciente dessa nossa importância. Nós estamos despertando, eu tenho certeza, nós estamos despertando para o fato de que podemos nos destruir se a gente continua pensando que aquilo era normal, né? Nós estamos assim. E aí você trazendo essa questão da biologia, da vida, né? Eu não gosto de usar essa expressão dor, mas toda transformação gera um tensionamento, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que é um tensionamento criativo, né? Que causa uma tensão, que alguns traduzem como dor, mas a borboleta, quando ela sai do casulo, né? Quando ela está em todo o seu processo de metamorfose, e aí ela sente esse tensionamento de vida, e aí ela sai, né? E o parto também tem a dor do parto, que na verdade é um tensionamento da vida, né? E a gente está vivendo esse momento. Acho que esse período nos fez passar por esse tensionamento, que para alguns foi doloroso, para outros foi reflexivo, mas a gente fez uma imersão para pensar. Foi uma oportunidade nos dada para pensar que futuro novo a gente quer construir a partir disso. É como se tivesse a oportunidade de deletar um pouco, ou não só deletar, mas ter as lições aprendidas e numa sobreposição e construir uma novo caminhar, né? Eu acho que essa sua analogia... Exatamente. Esse é o momento preciso da mudança. É esse o momento da mudança, de fazer a escolha correta. A gente tem chance ainda. A gente já errou muito nas escolhas. Então, esse é o momento. Esse é o momento de dar luz àquilo que está funcionando, não só olhar para as sombras. Esse é o momento da gente olhar para frente, juntos, dar as mãos e perguntar qual é a nossa visão de futuro, qual é o futuro que nós juntos conhecemos, que desejamos. Existe um estudo de um sociólogo holandês que mostrou que as culturas que acabaram na história foram culturas negativas, que viam sombras, que não tinham utopias. As culturas que permanecem até hoje foram as que tiveram utopias. Então, vamos criar essa cultura, né? E o Brasil é um país positivo, ele está meio negativo atualmente, né? Por várias questões, mas nós temos essa capacidade dentro da gente de olhar mais para as luzes do que para as sombras. Então, eu acho que a gente agora precisa sentir essas dores, que já estamos sentindo do parto, né? E tem essa dor, mas vamos tentar suavizar esse nascimento, né? De uma nova civilização. Porque o que vai suavizar esse nascimento é a luz, é olhar para a luz, né? Você que é bióloga também sabe que a planta ela cresce na direção da luz. Uma planta sem luz ela não cresce. Então, nós somos seres vivos que precisamos dessa luz. Nós precisamos olhar para aquilo que está funcionando, para aquilo que está ao redor, para aquilo que as pessoas estão fazendo nas periferias. Não só olhar para a mídia tradicional, mas olhar para as periferias informativas, para a gente realmente perceber no nosso entorno o que está dando certo. Então, assim, é hora de suavizar esse nascimento, tá? Não precisa ser com fórceps, certo? E aqui, olha, trazendo a aceleração do tempo, a gente passou a primeira era, a era agrícola, levou 20 mil anos. Tá? Olhando para a indústria de 200 anos, 50 anos da área de informação, isso que nós estamos vivendo agora está passando, né, de 25 anos, que é a convergência tecnológica, a era da automação total. Olha só, o que é isso aqui?
Eu não sei dizer, tá? Não me pergunte como futurista, eu posso dizer que pode ser. Aqui é a Revolução 4.0, tá? Aqui pode ser a Revolução 5.0, ou para não dar número, talvez a Revolução do pós-humano, não é? É a Revolução da transformação, da imaginação, ou a revolução, vamos colocar aí uma revolução X.0. Não vamos dar número, porque ela ainda é muito, muito, muito difícil de se prever. Mas o que a gente vai colocar nessa interrogação? Né? Nós temos que pensar, nós vamos continuar aquilo que estava aqui, convergência tecnológica, fazendo com que a gente comece a se submeter às máquinas, ou a gente vai utilizar as máquinas a nosso favor? E vamos resgatar aquilo que é essencialmente humano, né? Então, hoje nós estamos correndo o risco de sermos seres utilitários, mais do que os robôs. Hoje a gente tem machine learning, máquina que aprende, e a gente fica no trem, no metrô, colado na internet ou no aparelho celular, né? Como se fôssemos zumbis de aparelhos eletrônicos. Olha só que loucura, né? Então, essas são na verdade, os grandes desafios. Nós temos aqui a aceleração do coronavírus, né, com relação à aceleração digital, e realmente nós estamos nos tornando cada vez mais digitais. Isso é maravilhoso, só que a gente não pode perder a nossa humanidade. E olhando para as forças de transição, que a gente já vinha lá atrás, e a gente já estava percebendo isso, e vocês do Sebrae sempre acompanhando essas inovações, as novas economias, as pressões do meio ambiente, a convergência tecnológica, os novos valores que começaram a surgir na sociedade, né? O consumo consciente, a espiritualidade, né? A sociedade em rede, que deshierarquizou todos os sistemas de comando e de organização, e veio o Covid, e aí veio e acelerou todas essas forças. E esse Covid é capaz de transformar esses próximos anos, em 9 meses, 10 meses, está transformando tudo como se fosse 20 anos de mudança. Então, isso tudo é de uma aceleração incrível. Essa é a realidade do amanhã, gente. Nós vamos ter que conviver com essas convergências. Nós somos homem mais máquina, não somos mais seres humanos puramente, porque nós estamos ligados a um sistema eletrônico, né, digital. O mundo hoje virou físico e virtual. Nós estamos hoje aqui falando pela internet, mas amanhã a gente pode estar conversando numa reunião, né? Isso vai acontecer daqui para frente. Nunca vai ser mais só físico e não vai ser mais só virtual. A biologia com a computação, que é uma realidade, e a inteligência artificial com a inteligência humana. Lembrando que a inteligência artificial na verdade, ela é controlada pela inteligência humana. A gente não pode correr o risco de ser controlado por ela. Isso poderá acontecer se a gente não fizer nada, se a gente não tiver regulação. O Bill Gates tem medo disso, né? Os próprios caras da tecnologia têm medo disso, o Stephen Hawking falava disso, etc. Né? Então, nós temos aí, essa é a realidade. Os pequenos negócios têm que olhar para isso e dizer como eu vou prosperar nesse mundo convergente, certo? E lembrando que nada será mais precioso, nada, do que aquilo que é humano. E a grande inovação não vai ser um aparato, um app, uma tecnologia milagrosa. Não, isso já virou commodity, isso já virou normal. A grande inovação vai ser aquela que vai trazer um novo conceito do que é humano. Nós estamos entrando num outro patamar dessa humanidade. E nós temos que buscar, quanto mais tecnologia exponencial, mais humanidade nós vamos ter que desenvolver. Porque esse vai ser o diferencial, esse vai ser o caminho de quem realmente quiser viver bem no século XXI. Vamos esquecer e tentar ser máquinas. Se você tenta ser máquina, você vai virar uma delas. Né? Você não tem que ser produtivo mais, você não tem que ser eficiente, porque esses são termos que estão começando a se dissociar da realidade. Empresas que estão ainda olhando para a produtividade e para a eficiência, escolas que ensinam crianças a ser produtivas, isso não tem mais sentido nesse novo mundo. Nós temos que exponencializar a humanidade. Tá?
E nós vivemos hoje numa época que se chama pós-normal. É um tema muito novo entre os que estudam o futuro. Não é, não é considerar aquilo que era normal, mas aquilo que realmente, que significa o pós-normal. Resumidamente, o pós-normal é um momento, uma era na qual nós estamos entrando, em que é absolutamente impossível fazer previsões e é um momento de altíssima incerteza. Então, nós vamos ter que viver isso, dá frio na barriga, eu sei, mas deixa lá, eu vou acalmar um pouco essa tensão de vocês, tá? Porque eu acho que o futuro ele é uma redenção, ele não é uma ameaça. Quanto mais incerteza existe, mais possibilidade de você criar futuros. Você tem que se deixar entregar pela incerteza. Eu sei que não é fácil, mas nunca você cria um novo em momentos, em eras tranquilas e previsíveis. Então, esse é o momento, como eu falei antes, de romper com padrões, de você radicalizar nas mudanças, que não são mudanças, vão ser transformações. Tá? Então, esses são os tempos pós-normais. E o que era normal? Eu estou aqui colocando um ET, imaginem vocês, que vocês são ETs, ou imaginem um ET chegando à Terra. Eu adoro fazer essa brincadeira. Para a gente ver o que não era normal. Tá? Tenta se distanciar da sua realidade e se coloque no papel de um ET que nunca veio à Terra. Ele vem, ele tem uma missão de fazer um relatório, né? Eu vou colocar aqui, ó. Ele vem fazer um relatório antropológico dos terráqueos. Então, pensem vocês aqui, o que ele acharia estranho, né? O que ele acharia estranho nessa visita, nessa análise antropológica que ele faria? Se a gente for olhar para os nossos netos, quando eles tiverem a nossa idade, eles vão olhar para trás e falar, nossa, aquela gente tinha cada coisa esquisita. Tá? Imaginem. Bom, para começar, aquilo que é anormal, a destruição do meio ambiente, a desigualdade social, a violência, né, a intolerância das diferenças, o burnout, a gente vai para o trabalho e o trabalho passou a ser um sacrifício, não é mais prazer, né? Enfim, então a gente, na verdade, está entrando em contato com uma coisa que faz uma pausa, que faz a gente se distanciar um pouco daquele mundo, porque o mundo pós-normal, ele não é mais, desculpa, o mundo normal, que todo mundo fala normal, ele não é mais. Ele já não é mais. E o que é esse novo mundo que a gente está entrando? Não sabemos. É um mundo que ainda não é. Olha só, a gente está entre aquilo que não é mais e aquilo que ainda não é. Essa é a pós-normalidade. Então, esse ET, ele vai ver cada coisa estranha, né? Eu estava vendo outro dia uma foto, que eu não vou mostrar aqui porque não dá tempo. É uma pessoa tomando sol na praia, e ele estava em frente a uma árvore seca, tá? Destruída, o caule seco. Ele pegou um guarda-sol e colocou em cima da árvore, para virar um guarda-sol, né? A árvore. Então, você fica imaginando aquela gente no celular, no metrô, o pessoal colado nas máquinas, parecem zumbis, né? Uma pessoa tomando água mineral em frente a um rio. Né? Gente indo para o trabalho com uma van gigantesca que cabe 6, 8 pessoas, uma pessoa só dentro dela e a van parada do trânsito, aquela pessoa respirando gás carbônico, né? Carros nos condomínios, carros dentro dos estacionamentos, encerados, cobertos com lona, protegidos, e gente na rua, sem cobertor e morrendo de frio. Gente, esse ET, ele enlouquece, ele fica louco. E olha só, uma outra normalidade é 1% da população mundial ter tanto dinheiro que quer construir bunkers para se proteger do Holocausto. Isso aconteceu no ano passado. Né? O Donald Rushkoff, que é um futurista, ele foi convidado para falar para esses milionários, e eles perguntaram como é que eles podiam se proteger do Holocausto, que é o Holocausto que eles mesmos criaram, esse mundo. Enfim, gente, é uma loucura. Então, nós não tínhamos... Não é desse ET, Rosa, porque ele vai bugar a mente dele com tanta coisa normal que a gente acha normal. Mas, olha, posso falar? Eu queria propor para vocês, eu não sei quantas pessoas têm empresa, e todo mundo deve ter um trabalho, uma empresa,
Procurem olhar como ET naquilo que vocês fazem, né, no dia a dia, naquilo que a sua organização, sua empresa faz de estranho. Põe um ET dentro dela. Né? Comece a ver as anormalidades do seu negócio. Né? Pense em vocês na vida, na sua vida, no dia a dia. Pense, por exemplo, condomínio. Né? A gente entra no elevador, a gente vive no mesmo teto, ninguém olha para ninguém, olha para o chão, nem fala bom dia. Aí você vai no Zoom, começa a falar com a China, com a Espanha, com a Argentina, e começa a jogar beijinho. Então, gente, tem coisas muito estranhas. A gente precisa olhar de frente para essas normoses. Tá? E aí, falando de mudança, que é o processo que o futuro entra na nossa vida. Vamos deixar entrar esse futuro. E a mudança mudou. Por que a mudança mudou? Porque a mudança nunca teve tanta velocidade. Nunca, nunca. Ela nunca teve tanto impacto profundo em todos os sistemas, né? Ela nunca teve tanto impacto e ela nunca alcançou todas as formas todos os sistemas que nos rodeiam. Então, o aumento em escala do alcance, da velocidade, da profundidade é hoje o novo mundo que nós estamos entrando, no qual nós estamos entrando, tá? Tudo bem? Eu estou falando muito depressa. Como é que está aí? Então, a gente já está com meia hora já de fala tá. E já estamos tendo bastante insights aí, Rosa. Tá. Você quer que a gente fale um pouquinho, pare um pouquinho para eu continuar? Quer que eu continue? Pode continuar, e aí eu vou interagindo aqui com você. Eu queria avisar a todos que estão aí, seguinte, não fiquem querendo anotar rapidinho, e me perdoem se eu estou sendo rápida, porque eu vou disponibilizar essa apresentação, tá? Então, vocês vão conseguir lembrar daquilo alguma coisa que lhes despertou atenção, então não precisa anotar, tá? Vocês vão ter acesso. Bom, eu vou agora aqui, como futurista, desmistificar o futuro. Primeira coisa, o ser humano. Ele é o único ser vivo, o único. Um cachorro não faz isso, um macaco não faz isso, o gato não faz isso, a abelha não faz isso. O único ser vivo capaz de olhar para o futuro, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês a importância da gente utilizar essa capacidade, né? Porque a gente pensa no futuro de forma instintiva. Vai chover. Eu estou com medo que vai, né? Vou perder o emprego, eu vou fazer um seguro porque eu vou bater o carro. Não, o futuro ele tem que ser um princípio de sistematização, de planejamento, e que a gente não tem. Por isso que existe a minha profissão. Eu ajudo as pessoas a sistematizarem o pensamento sobre o futuro para criar coisas novas, criar futuros desejados. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que tem umas liçãozinhas. Vou fazer aqui um exame de realidade sobre o futuro. Primeira coisa, não tente pensar que você pode prever nada. Você não pode. Tá? O futuro não existe. O futuro não existe. Então, você não pode prever algo que não existe. Né? Você pode olhar para o passado e pensar, puxa, aconteceu aquilo. Mas se aconteceu aquilo, pode acontecer de novo. Talvez pode. Mas a probabilidade é muito pequena com essa aceleração. Então, não pense que o passado pode ser referência. O passado o passado não pode ser residência, ele é uma referência. Então, não olhe para o passado como se fosse um insumo de inovação. Tá? Então, eu costumo falar, não olhe para o retrovisor, ligue o farol de milha, porque o farol de milha vai te fazer olhar para frente. O planejamento de empresa é tudo para o retrovisor, não vai servir. O futuro é imprevisível, você não consegue prever, tá? Então, nós estamos cada vez mais num momento de imprevisibilidade constante. Ele muda, e principalmente agora nessa pandemia. Hoje você vê o futuro de uma forma, daqui a uma semana, daqui a um mês, você vai ver de outra forma, porque está muito acelerado. Olha só, a coisa boa é que ele é plural, não é destino, você não está condenado a um futuro. Você não está condenado, ou talvez não está destinado a um futuro que você deseja, ou condenado a um futuro que você teme. O futuro, ele é plural. Ele é simplesmente um espaço para você olhar para todas as possibilidades. Então, isso é muito importante. Eu, há 20 anos, não sabia disso. Quando eu comecei a estudar isso, eu aprendi. Não é destino. Né? E outra coisa, o futuro, ele não existe, ok? Agora, o passado existe? Não. Por que a gente só fica no passado? Por que a gente planeja só no passado? Então, a gente tem que olhar para frente.
porque a gente tem medo daquilo que não conhece. Mas nós precisamos, agora o Covid-19 está dando um comando para todo mundo. Entrem na incerteza, senão você não vai ter como sair disso, tá? E uma última coisa é aquilo que eu já falei, o futuro está cada vez mais veloz. E nós temos que nos deixar fluir dentro dessa onda, entender e saber navegar esta onda, ok? Olhar para o desconhecido, olha isso aqui, isso é a nossa mente. É a nossa mente, ela tem um potencial gigante de criar. Só que a gente usa pouco. A gente usa um pedacinho dela para dizer, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sou especialista nisso. Só fica nisso, né? Mas isso não vai ajudar a gente a viver essa transição. Claro, a gente precisa aprender. Né? Todo mundo fala do lifelong learning. Aprendizagem constante. Vamos estudar, vamos ver palestra, vamos ler, né? Vamos viajar, vamos conhecer coisas novas, vamos ampliar nossas profissões. Então, a gente não sabe, a gente vai saber. Mas olha só, isso tudo aqui que vocês estão vendo é um espaço inexplorado, ou indevidamente explorado, que é o espaço do desconhecido, aquilo que não sabemos, que não sabemos. No século XXI, pós-Covid, quando você quiser pensar em trazer a inovação, né? Lembra que eu falei da disrupção, que é a lei do século XXI? É aqui. O que é isso aqui? É o território da imaginação. O futuro, ele nasce a partir de uma imagem mental. E essa imagem mental é como uma semente que fertiliza a sua mente e vai gerando ideias incríveis. É preciso entrar no desconhecido. Porque para você desvendar o novo, não é no conhecido. Você vai ter que entrar no desconhecido, tá? Tem que saber explorar esse desconhecido. Criatividade não é tudo. Criatividade é um subproduto da imaginação. Não adianta você colocar puff colorido na sua empresa, né? Criar um ambiente bacana. Tudo bem, é importante. Mas se você não cria um ambiente que permita que se crie um imaginário rico, você não vai ter ideia. Tá certo? Então, e esse imaginário, Rosa, também está muito ligado à criança, né? Até a gente tem uma participante aqui, a Gisele Souza, e ela faz assim, como despertar a criança interior, né? Para o futuro, né? No futuro. Quer dizer, a criança tem esse olhar do desconhecido. Como ela não conhece, ela já não tem pré-ideias, nem preconceitos, ela está né, experimentando novas coisas, ela exercita mais esse desconhecido e que no processo educacional e a sociedade, a forma como a gente é educado, isso meio que se estagnou. A gente perdeu essa habilidade de mergulhar nesse desconhecido e buscar novas formas de fazer as coisas. Muito bem lembrado, Ellen. Quer aprender? Olhe, escute as crianças. Eu tenho 3 netos. Uma neta de 5, um neto de 4 e outro de 2. Eu não vou falar aqui tudo aquilo que eu aprendi, mas eu tenho um caderno já, anotado, de coisas que eu estou aprendendo com eles, tá? Então, assim, a gente pergunta, o que você quer ser quando crescer? A pergunta correta seria, o que você, adulto, deixou de ser quando cresceu? Porque a gente deixa de ser muita coisa quando a gente cresce. Então, é muito arrogante a gente falar isso para as crianças. Elas já vêm prontas, né? Bom, então, aqui, eu vou agora falando do desconhecido. Quando a gente entra nesse desconhecido, a gente começa a aguçar a nossa capacidade de observar coisas que a gente não observa normalmente, né? Sair daquele comando, né? Da informação, do piloto automático. Gente, nós temos que aprender a sair disso. A gente tem que ligar o perceptômetro. Para criar futuro, você tem que perceber coisas que não é todo mundo que percebe. Então, eu chamo de perceptômetro. E a gente está vivendo esse novo Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito do tempo. E, realmente, os sinais já estão falando. Quem ainda não viu, tem que começar a ver. É a partir desses sinais que vocês vão desconstruir o futuro, né? Então, todos nós temos que ter essa capacidade de começar a entrar nesse terreno desconhecido e ligar os perceptômetros. Aqui agora eu estou entrando numa parte da apresentação, trazendo coisas mais concretas, tá? Mais objetivas, para que vocês tangibilizem um pouco, saiam dessa palestra com algo para levar no sentido mais concreto.
Aqui eu estou trazendo alguns sinais que são pontos de possibilidades de inovação. Tá? Então, assim, vamos lá, a partir do século XXI. Vamos considerar que 2020 é um novo início do século XXI. E realmente é. A gente iniciou 2001 e era uma outra história. A gente está entrando agora no século XXI de verdade, né? Então, para você dizer, eu vou criar algo para o século XXI, olhem para esses sinais. A globalização, que é a desglobalização. Nós vivemos 30 anos na globalização. Hoje nós estamos voltando para o modelo local, indo para o global. O crescimento qualitativo não é crescimento canceroso, de destruição, de descarte, né? De consumo destrutivo. É o crescimento da economia, da reciclagem regenerativa, da economia circular. Então, são as economias sustentáveis. Aqui, esse é um mundo que não vai voltar ao que era. Nós vamos ao digital, que é o físico com o digital. Daqui para frente, a vida vai ser assim, né? A transformação urbana, eu estou falando que vai ser assim, não como profecia, tá? Eu estou trazendo aqui, agora, o que já está instalado. Né? Isso pode mudar daqui a 30 anos, mas eu estou falando agora, gente, desse período de 10 e 20 anos, os 2020, eu coloquei um S no número, né? Essa transição entre aquele mundo que morreu e esse que está engatinhando vai levar 20 anos, 10, 20 anos. Nós vamos ter que saber viver nesse mundo, pilotar esse mundo. Então, olhar para esses sinais. Não são todos, eu coloquei alguns aqui. Vocês podem ter outros, né? As cidades não serão mais as mesmas. Né? A gente vai viver um tempão aí com medo de aglomeração. Eu sei que tem os rebeldes, né, que tentam esquecer do vírus, mas uma cultura vai se formando nisso. Eu não acredito que vai ser esquecido. As pessoas não vão conseguir conviver com essas diferentes ondas de vírus vivendo nas cidades da mesma forma. Tá? Muita gente já está saindo sem plano. Revolução transitária, o que é isso? 6 gerações, pela primeira vez na história humana. Nós temos hoje nas escolas, nas igrejas, nas casas, do trabalho, 6 gerações. Nunca tivemos 6 gerações. É uma criança, o alfa que está nascendo agora, e uma pessoa de 95 anos. O que a gente está fazendo com isso? A gente está ainda vivendo um momento de exclusão. Vamos interagir. Por quê? Esse mundo não tem mais idade. Essa senhora, ou esse senhor de 90 anos, ele está vivendo o mesmo momento histórico que aquele adolescente de 15 anos. Então, essas barreiras, essas fronteiras diferenciadas, X, Y, Z, essas letras que diferenciam e categorizam as gerações, já começam a não fazer mais sentido. O que a gente vai fazer? Aproveitar criativamente a aprendizagem entre todas essas idades. Tem vovó aí alfabetizando as netas. E tem netas e netos ensinando a vovó a entrar no Zoom. E é por aí, entende? O teletrabalho, tá? O lifelong learning, que é daqui para frente, não, o diploma vai ter prazo de validade. A renda básica universal, que parece uma utopia, mas ela já está sendo testada. O Brasil, a Forceps, começou a mais ou menos uma variação disso, a trazer essa emergência, né? Essa ajuda emergencial, mas isso com o tempo, gente, vai acontecer. Por quê? Porque cada vez mais a robótica, a inteligência artificial vai tomar conta dos nossos trabalhos. E o que nós vamos fazer? Vamos ser um bando de inúteis? Não. Os governos vão ter que ter novos contratos sociais, reordenar as finanças públicas, para que cada cidadão tenha um mínimo para poder viver, né, um mínimo, habitação, comida, saúde. Então, isso já está sendo testado, tem países que já estão adotando, e daqui para frente vai ser assim. Olha só, não vamos ter que acumular salários homéricos, né? Mas temos uma garantia de que nós vamos poder viver. O Brasil vai demorar muito mais, é claro. Países mais em desenvolvimento, mas se você for olhar para a Europa, isso já vai acontecer mais rápido, países mais desenvolvidos. Então, Rosa, eu vou passar rápido. Oi. Sim. A gente já está caminhando para os 15 minutinhos finais. Eu tenho 2 perguntas aqui. Eu vou fazer elas no final, tudo bem? Vou deixar você concluir e aí eu vou resgatar as 2 perguntas. Eu fiz aqui, gente, eu desenhei 4 cenários. Porque, assim, o que eu falei no começo da minha apresentação? Que eu não faço previsões. Não existe um destino. O futuro não é predeterminado.
E desconfiem, viu, daquelas pessoas que vão lá, fazem entrevista e falam assim, o futuro vai ser esse, né? O fim do ser humano, o robô vai tomar conta. Não é assim. Nós temos que, nós temos que olhar para essa pluralidade de caminhos e temos que criar robustez, né? Não só estratégica, mas a preparar nossa vida para essas possibilidades. Então, cenário são possibilidades, são projeções, tá? Que, na verdade, não são verdades absolutas. Então, a gente precisa sempre olhar para o futuro através dessa pluralidade. Muita gente que, quando tem contato com o futurismo, pensa que futurismo é só fazer cenário. Não, cenário é uma metodologia entre as dezenas que existem. Mas eu trouxe aqui algumas para inspirar vocês. Então, cada cenário que eu for trazendo para vocês, procurem se situar neles, tá? Procure, quando também terminar essa apresentação, pensar neles, quando vocês tiverem acesso. Como vai estar a tua vida? Como é que vai estar o teu negócio? Como é que vai estar essa realidade? Então, vamos começar. Primeiro, eu trabalho com esses 4 arquétipos, sempre. Não tem o cenário correto, não tem o cenário errado, né? Não tem o cenário que é mais possível acontecer, mais provável, não. Nesse caso, são 4 arquétipos. O crescimento, o colapso, a disciplina, que é o equilíbrio, né? E a transformação. Ok? Vamos lá. O cenário do crescimento, que é a continuidade, depois desse Covid, né? A gente, aliás, já existem, né, todas as tentativas possíveis do sistema econômico tentar sobreviver. E nesse cenário, ele vai conseguir se salvar por um bom tempo. Então, pense nesse cenário e que o capitalismo ele consegue sair da UTI, porque ele já está na UTI, mas ele pode sair da UTI. E ele pode sair da UTI com várias coisas, né? Ele pode sair da UTI... Uma nova cara. Oi? Com uma nova carinha, né? Com algumas mudanças. Ele pode sair da UTI, exatamente, revestido de algo que pode trazer um certo, né, que diz, uma certa sustentação para as pessoas, né? Mas que, na verdade, não é o ideal, né? Aqui eu não estou qualificando, mas, assim, todos sabem que o capitalismo, ele hoje está sendo totalmente destrutivo. É um sistema que até o Financial Times criou uma matéria de capa lá, um caderno especial para falar da mudança do capitalismo, o Fórum Econômico Mundial. Mas, enfim. Então, mas vamos considerar que o capitalismo ele ainda perdure, ele consiga uma sobrevida. Tá? Então, essa é um cenário em que o Google, o Facebook vão ter, assim, com papéis confundindo com governos. Então, já, assim, né? Mas isso vai aumentar. E vai ter uma onda de Covid bem maior do que essa, um tsunami maior. Então, a gente vai estar convivendo com essa tentativa de dar continuidade àquilo, ao mesmo tempo, não sabendo como sobreviver, ok? O desgoverno é o cenário do colapso, ou seja, já temos sinais de um desgoverno em nossas realidades, né, vamos dizer assim, mas também vamos considerar que esse é o pior cenário. Tá? Eu estou tentando qualificar um pouquinho aqui. Então, assim, o colapso ambiental, o colapso na economia, as várias ondas da pandemia, um desgoverno, né? Ou seja, largou. Eu sei que o Brasil, por exemplo, é mais ou menos uma coisa bem assim, um subretrato desse cenário aí, e outros países também. Mas, assim, considerem esse cenário para os próximos 10 anos, 10, 20 anos, tá? Então, também é importante se preparar para o cenário do colapso. A gente precisa estar preparado. Aí, acontece um outro cenário, que é o cenário em que a gente resolveu, os sistemas de governança resolveram controlar esse negócio. O vírus não vai acabar tão cedo, né? Vai ter mutações, vai ter várias ondas de pandemia, mas os sistemas de saúde e os governos definem que nós vamos ter que ser controlados, né? Então, a doença, né, a pandemia, né, esse Covid, né, e vai ser outros Covids, não sei quais serão os nomes, eles vão ter que comprometer a liberdade das pessoas.
e nós vamos ter que ser controlados pela inteligência artificial o tempo todo. Isso já começa a acontecer na Coreia, na China, né? Nos países de Singapura, que já estão usando drones, etc. Então, o que acontece? Vamos viver uma cultura, nesses próximos 20 anos, de cuidado extremo, passos guiados, né? E a sustentabilidade vai ser, olha o lado bom aí, ela vai preponderar, porque a sustentabilidade vai garantir a segurança das pessoas, né, em relação também ao meio ambiente, tá bom? E, por fim, o cenário da transformação. Vamos dizer que a humanidade escolheu aquela evolução que a gente nunca deixou, a gente nunca escolheu algo tão importante na vida como a gente terá escolhido nesse caminho, que é a transformação do sistema. Tudo passa a não fazer mais sentido, tá? Então, a competitividade, o capitalismo, né? Como se diz, o trabalho, o sentido do trabalho, o trabalho não vai mais fazer sentido tal qual ele é. Tá? Então, nós vamos viver um tipo de uma neo-renascença, nós vamos ser novos Michelangelos, nós vamos fazer florescer a nossa inteligência criativa. Vai ser uma era de imaginação, de sonhos, e vai ser uma era em que a cultura vai florescer. Ok? Então, só para deixar a inspiração para vocês, e vou aqui já chegando no final, Ellen, eu agora estou chegando no final, porque eu queria também entregar para vocês uma coisinha aí, uma coisa que seria assim, uma pesquisa, né? Porque não é meu esse trabalho, mas assim, a Hazel Henderson, que é uma das grandes futuristas do século XX, uma das grandes visionárias, previu a era solar, da energia solar em 1980. Tudo que ela fala, ela tem um perceptômetro incrível. Então, aqui, essas são as áreas que ela define como áreas de grandes oportunidades para o século XXI, para quem quer fazer prosperar um negócio, tá? Então, eu vou ser bem rápida aqui. A área da energia, falando das redes de eletricidade, né, smart grids, as novas energias solar, eólica, etc. A era do carbono, né, acabar com toda essa combustão, né, dos recursos, essa coisa de queimar carvão. Ela fala aqui de métodos de captura de CO2, para reutilizar, gerar combustíveis sem carbono, tá? E esse artigo existe, depois se vocês... eu posso depois mandar para vocês o artigo dela, que traz detalhes. Tá? Manda junto com a apresentação, a gente compartilha. Tá bom. A eficiência, né, que é o modelo de economia circular imaginado já, assim, iluminando todos os sistemas de economia, né? A construção é uma outra área de oportunidade, né? Construção verde, construção inteligente. As cidades, redesenhando ruas, né, nessa mudança que está acontecendo agora, para pedestres, né, agricultura urbana, etc. Educação, tá? Educação, que é, na verdade, reordenar os orçamentos, educação como investimento, não como despesa. A educação digital, que ela é muito mais sustentável do que a educação presencial, um hibridismo delas. Transporte, alimentação, eu vou ter que ser mais rápida agora, né? Olha aqui, isso aqui é importante, gente. A alimentação, preste atenção. A alimentação, hoje, não é um problema, não só de escassez, porque nós vamos ter que alimentar muita gente até daqui a 20 anos, daqui dos próximos 10, 20 anos, mas a alimentação, infelizmente, pelo sistema produtivo, ela é uma das atividades econômicas que mais provoca insustentabilidade, né? A questão do solo e a questão também do uso da água, né? O planeta tem 3% de água doce e grande parte dessa água doce vai para a alimentação, para a produção agrícola. O que está sendo feito hoje, a grande revolução vai ser a água salgada, né? Então, quem estiver ligado, investir na agricultura de água salgada. Isso já está acontecendo nos países envolvidos, na própria Oriente Médio, né? Cultivos nutritivos à base de água salgada que capturam CO2. Tá? A própria Hazel está ligada nesse tema atualmente. Finanças sustentáveis, né? Finanças que promovem a transformação, né? Nós estamos aí com o ESG, que é uma estrutura nova da sustentabilidade, né?
que puxa, né, que aperta o cinto da governança das empresas, né? O setor financeiro está sendo rigoroso nisso. A mineração. Né? A mineração é o quê? É extrair da terra, destruir, tirar coisa debaixo da terra para produzir e exportar. A mineração, ela pode ser mais sustentável. Ela pode, por exemplo, ter pedras preciosas. Hoje, as pedras preciosas, elas estão sendo copiadas de forma artesanal por um laboratório que cria pedras preciosas quimicamente. E elas são idênticas às pedras naturais. E a saúde, né? Aí a gente está falando aí do sistema público de saúde, a prevenção, não a doença, que vai ser, na verdade, vai ser um serviço essencial para a humanidade daqui para frente, está tomando um novo contorno, né? Esse complexo médico-industrial, isso vai estar acabando. E todo mundo que está ligado em inovação, procure saber mais em como inovar nisso aí. Bom, então, aqui eu faço umas perguntas. A sua empresa está se preparando para o futuro? Eu acho difícil, né? Eu acho difícil, não quero, claro, depreciar os esforços de cada um, alguns já devem estar pensando, mas está sendo muito difícil pensar no futuro hoje. Mas é preciso antenar-se nisso, tá? Ligar-se nessa perspectiva. Aqui eu deixo 4 perguntas que todo futurista recomenda para o empresário, para o gestor. 4 perguntas que depois vocês chegam em casa, anotem e respondam essa pergunta. Quase nunca, os gestores fazem perguntas como essa. Então, a primeira pergunta é: o que está acontecendo com o seu negócio? Ok? Às vezes você não vai conseguir responder, mas precisa procurar saber. O que você acha que vai acontecer? Tá? Aí faz a sua aposta. Coloca a sua aposta nisso. Terceira pergunta: e se aquilo que você pensa que vai acontecer não acontece? Uma outra coisa acontece. Tá? Esse é o futuro improvável, que você não pensa que pode acontecer. E o mais importante é a última pergunta, que é o que você quer que aconteça. Então, essas perguntas, elas podem ser exploradas numa equipe de trabalho, dentro da tua empresa, você sozinho, tá? Essas são perguntas que mudam totalmente a perspectiva de você olhar para o seu negócio daqui para frente. Não só olhar para o presente, mas olhar para as descontinuidades, olhar para os atalhos, olhar para aquilo que você não pensa que pode acontecer. E olhe com calma e com carinho para aquilo que você quer que aconteça. Uma meta forte, robusta, que seja firme, que possa influenciar todas as mudanças, tá? Se é um líder, essas são as habilidades de um líder: inovador, tecnólogo, futurista. Olha só, tem que ser futurista, tá? E humanista. Isso são 4 habilidades que a própria Singularity University já definiu em linha também com o Fórum Econômico Mundial, ok? Para você estar no futuro, não adianta se adaptar apenas e ter direito de estar no meio. Tem que criar. Você tem que criar o futuro. É aí que você entra na diferenciação. Empresas que olham para frente são pouquíssimas, mas as que mais empregam, e, infelizmente, o curto prazo está em ascensão. Quanto mais, desde a crise de 2008, as empresas pararam de pensar no futuro. Com o Covid-19, eu estou sentindo que estão começando a se preocupar com o futuro. Eu tenho esperança disso, tá? Planejar em curto, médio e longo. Não é porque eu sou futurista que eu falo para não planejar em curto prazo. É importantíssimo planejar no horizonte 1, né, que é o dia a dia, o amanhã. Como é que você vai sair desse buraco que a empresa entrou com o Covid? Esse horizonte 2, né, é um horizonte que você já vai começar a criar a inovação. E o horizonte 3, né, é o horizonte que, quando você lançar alguma coisa, você vai ser, lá daqui a 5, 10 anos, você vai ser o líder de mercado. Todo mundo vai seguir você, porque você criou uma coisa que mudou o mercado, tá? Então, planejar sempre em 3 horizontes. E, por fim, eu deixo aqui essas perguntas do checklist de decisões. Você fortalece o relacionamento com seus mercados, você favorece a liquidez, abraça causas legítimas, impulsiona a digitalização, relaciona-se com mercados e planeja além do curto prazo. Tá?
Pensem nas marcas, não adianta só ser socialmente responsável. Você tem que ser uma marca ativista, a marca que vai para a rua, que levanta a bandeira, que se posiciona a favor, contra o racismo, contra a exclusão social. Não é só uma marca que fica na moita. As marcas que tiverem coragem de se posicionar, o que eu chamo de marcas ativistas, são as marcas que vão ser as grandes aliadas da sociedade e do mercado e que vão ter preferência, tá bom? Então, gente, eu só quero dizer para vocês que a mudança maior, para finalizar, não é a mudança que vem das máquinas, não é a mudança que vem do sistema econômico, né? É a mudança que vem dessa figura que eu trago aqui. O ovo, quando uma pressão de fora vem, ele se quebra. Mas quando uma pressão de dentro vem, nasce a vida. Então, essas mudanças que são as mais transformadoras, as que vêm de dentro. E está na hora da gente realmente tentar nos mudar, né, como seres humanos, para poder depois mudar todo o entorno, toda a sociedade. É isso. Nossa, Rosa, é incrível, nosso tempo já está assim no final, mas eu por mim ficaria 3 horas ouvindo você. Eu acho que é um tema muito que nos traz para reflexão mesmo, para impulsionar e acreditar na nossa capacidade de imaginação e nosso potencial criativo, que o ser humano tem um potencial criativo que a gente precisa utilizar em prol, né, de resolver problemas e buscar um futuro que a gente deseja. Ellen, eu queria só trazer aqui rapidinho, essa terra me fez lembrar uma coisa que eu não quero sair daqui sem essa mensagem. Lembrem que existem novas gerações chegando. Será que nós estamos pensando naquilo que nós vamos deixar para elas? Essas gerações vão viver até 2100, ou até 2120. Com certeza, elas vão viver muito. Nós ainda estamos colonizando o futuro delas. A gente não chama essas crianças para falar, para decidir, para dar opinião. Essas gerações novas, os adolescentes, nós estamos colonizando o futuro. Vamos olhar para frente e fazer a seguinte pergunta: como eu quero deixar esse mundo para o meu neto, para o meu filho, para a criança do lado? Vamos pensar nessas novas gerações, porque isso vai fazer toda a diferença em tudo que a gente decidir agora. É isso, gente. Obrigada. Rosa, já caminhando para o final, rapidamente, a gente já está com o nosso tempo no limite. Teve 2 perguntas que eu acho, de certa forma, você acabou respondendo, né? Da Ana Paula, que ela fala quais são os paradigmas do futuro, quando você trouxe aí, né, os 4 cenários e as pessoas estão buscando para os próximos anos. Acho que você trouxe, né, já respondeu essa questão. E tem a pergunta também da Cleide, que ela fala assim, nesse futuro desconhecido, se os negócios, né, mais sustentáveis, que estão alinhados com essa questão da preocupação com o impacto ambiental, se isso é um caminho visível, né? Ou se ainda as pessoas não perceberam que enveredar por negócios com essa vertente, né, é o caminho certo. Então, só para você comentar isso e a gente já encerra a nossa live aqui. Bom, então, olha, eu vou ser bastante ardida no que eu vou falar. A sustentabilidade, ela está ainda tentando se fazer valer, porque o que faltou nesses últimos 20 anos que eu acompanhei, 25 anos, faltou autenticidade, faltou compromisso com a verdade, né? A gente entrou numa era de relatórios dourados, né, de indicadores completados, né, questionários bem feitos, e de planos de comunicação incríveis. E depois a gente viu que havia uma casca muito frágil entre aquilo que se fazia, aquilo que se falava e aquilo que se fazia. A sustentabilidade tem que dar um reset. Esse é o momento do reset. Qual que é o reset? Que, na minha visão, é simples assim. É a verdade. E a verdade, ela tem que alcançar até a comunicação, a propaganda que ela informa e diz que o produto ele não estava bom, ele tem que ser trocado, né? Então, até o próprio John Elkington, que foi o criador do Triple Bottom Line. Então, eu estou botando fé no ESG, que é essa nova estrutura que o mundo das finanças criou, porque está no lastro da finança que segura o sistema econômico, mas eu acho que eu ainda vou acreditar quando isso for um valor individual, for um valor da natureza humana. E isso é que cria uma ponte mágica que se chama confiança. Uma empresa que não estabelecer
uma ponte de confiança com o seu mercado, ela não tem vida longa, ela vai acabar. E nós temos com vários exemplos de empresas de décadas que, de repente, na era da informação, viraram pó. Então, a sustentabilidade ela tem que ser regada de verdade e de autenticidade, porque sem isso não vai gerar confiança. E sem confiança não existe mercado, não existe sustentabilidade financeira. Verdade. Rosa, obrigada por estar aqui conosco. Foi uma live maravilhosa. Tenho certeza que o pessoal teve muitos insights, que vai contribuir para a gente repensar. Estamos entrando aí num momento, num ano, novo, entrando numa nova era. Eu acho que todas as informações que você passou são subsídios para os negócios, para os empreendedores, para quem quer realmente dar um start de repensar o futuro a partir da ação, do imaginar, da criatividade. Então, olha, muito obrigada pelas suas contribuições. Eu agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui, e quero lembrar, mais uma vez, não esqueçam, que o futuro não existe até o momento em que ele é criado. Então, eu quero deixar aqui a passagem do ano 2020 para 2020 e 2021, tá? Que esse futuro que não existe já passe a ser criado a partir de hoje, pelo Sebrae Mato Grosso, que é uma usina de grandes ideias, tá bom? Perfeito. E com essa deixa que você me deu, em nome de todo o time do Centro Sebrae Sustentabilidade, eu quero agradecer a todos que acompanharam não só a nossa live de hoje, mas todo o nosso trabalho do ano de 2020. Muito obrigado pela confiança e quero que vocês saibam que as portas do Centro Sebrae Sustentabilidade estão abertas para que a gente possa co-criar juntos esse futuro que queremos. Muito obrigado. Um ótimo ano para vocês e nos aguarde em 2021. Obrigada. Feliz transição de era para todo mundo. Para todos nós. Um grande beijo, pessoal. Gratidão. Tchau.